This call is now being recorded. Esperando aqui carregar. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra, mais um evento do nosso LabFor, Laboratório de Formação Docente. Meu nome é Lívia Santana, eu sou monitora do projeto e vamos, em breve, iniciar a palestra com a professora Suzana Paulino. Mas, inicialmente, eu vou deixar alguns recados, que é sobre a ata de frequência para recebimento do certificado. Vocês fiquem de olho no chat, que a nossa monitora de apoio da noite, que é Maria de Jesus, vai compartilhar o link durante o evento. Vocês preencham bem direitinho para receber o certificado de participação, tá certo? Hoje a gente tem aqui a professora Suzana, a mediação da professora Liette, mas antes disso, eu vou, acho que, puxar a palavrinha aqui para a professora Ivanda, que é a nossa coordenadora do projeto, que ela sempre dá umas palavrinhas iniciais. Então, professora Ivanda, se a senhora quiser falar um pouquinho, fique à vontade. Boa noite, agradecer muito a participação de todos e todas, agradecer muito a participação da professora Suzana Paulino, que está hoje aqui conosco, né, nesse momento tão importante, agradecer também a participação da professora Liette Rosa, que está sempre aí, né, na coordenação adjunta do projeto, dizer que é uma honra o LabFor como laboratório didático de formação docente, que aborda os eixos de linguagem e de educação. É uma honra para a gente contar com a participação de estudantes, de educadores e educadoras nesse processo, né? E sempre colocar também que é um espaço de formação inicial, né? Então, tudo aqui muito organizado, sobretudo com apoio de licenciandos, licenciandas, de egressos, dos cursos de letras, de pedagogia e de outras licenciaturas aqui da UFRPE, muito importante, tá? Então, não está funcionando o áudio? Aqui está normal. Aqui está normal. Com dificuldade, né? É isso, Lívia. E assim, agradecer mais uma vez também a sua participação, Maria de Jesus e outras aqui, Priscila, né? Várias pessoas Muriel, que ajudam aí também nesse processo dessa organização desses eventos, dessas lives tão importantes. Eu fico muito feliz de ver vocês todos e todas aí nesse protagonismo tão importante, né? Que é um momento, sobretudo, de trocas de experiências, e esse processo formativo para vocês é muito importante. Boa noite a todos e a todas. Vamos acompanhar agora a palestra. Antes da professora começar, eu vou só apresentar o mini currículo da professora Suzana. A professora Suzana é doutora em Letras e Linguísticas pela Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Ela é professora adjunta da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica Unidade de Educação à Distância e Tecnologia, na licenciatura em Letras, e na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, na disciplina de Língua Inglesa. Ela é membro do grupo de pesquisa LACELE, Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Língua Inglesa. Obrigada, professora Suzana. E aí eu vou deixar em aberto, eu acho que a professora Liette vai dar uma palavrinha. E é isso, gente. Vamos iniciar a nossa palestra Introdução à Decolonização da Escrita Acadêmica. Só dar boa noite, né? Dizer, Suzana, muito obrigada pela colaboração com o projeto, viu? E a palavra é sua, tá? Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela parceria nesse programa, nesses projetos que nós estamos desenvolvendo. Agradecer pelos eventos que têm sido organizados pelo programa, tem contribuído muito para a minha prática docente, para a minha reflexão enquanto docente da UFRPE, e hoje eu vim trazer uma reflexão também sobre essa minha prática, sobre a nossa prática, que vai envolver tanto o trabalho docente quanto o trabalho discente. E aí, desde já, falar que vai ser uma introdução ao tema, porque é uma inquietação minha,
né? Eu não tenho aqui pretensão de aprofundar conhecimentos teóricos, não, é mais uma reflexão, claro, embasada em fontes, não é? Validadas sobre o tema, mas que a gente faça esse encontro em termos de uma discussão mesmo, uma conversa colaborativa, que vocês possam contribuir aqui com as falas e sem hierarquização, porque todos nessa temática somos aprendizes, né? Nós docentes, os discentes aqui presentes, então sintam-se à vontade para interagir comigo e ao final a gente faz aquele bate-bola, a gente conversa, tá joia? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar início. Só um minuto. Pronto, conseguem visualizar? Ainda não, Suzana. Agora sim. Agora. Joia. Só um minuto. Pronto. Então, esse será o título da apresentação. Introdução à decolonização do processo de escrita acadêmica, aspectos motivacionais e metodologia da pesquisa. Na verdade, essa apresentação ela tem dois momentos, né? Porque no primeiro a gente vai falar sobre as inquietações, a problemática. Acho que passou aí. Eita, já foi para outra página, só um minuto. Sobre a problemática da escrita, né? A gente vai problematizar essa questão no âmbito acadêmico, trazer elementos que possam contribuir para a nossa prática, para a nossa reflexão, enquanto formadores de futuros docentes, não é? E para os estudantes, enquanto docentes em formação. Então, vou trazer alguns aspectos motivacionais, alguns aspectos emocionais, mas sem querer trabalhar uma perspectiva psicológica. Embora ela seja abordada, ela esteja por trás da discussão, não vai ser um ponto que eu vou aprofundar, até porque isso não é minha especialidade. Eu estou falando aqui enquanto professora que observa essas questões emocionais na minha prática. Tanto na minha prática enquanto escritora, produtora de textos, quanto na de orientadora e de leitora também. E a outra perspectiva é trazer a metodologia da pesquisa como um elemento que pode contribuir para minimizar, para ajudar a solucionar essa problemática, tá joia? De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui assim para baixo, que eu estou acompanhando aqui no celular vocês, para conseguir ver vocês, tá bom? Então, inicialmente, eu queria falar sobre a relação de vocês com a escrita. Isso vai ser importante para a gente conseguir linkar com os pontos que vão ser abordados nessa apresentação. Então, vamos conversar um pouco. Eu queria ouvir vocês sobre como foi ou como é a relação com a escrita acadêmica. Como foi, porque você já pode ter feito um artigo, já pode ter feito uma dissertação ou uma tese, ou como é, porque você também ainda produz, né, artigos, ou ainda vai produzir artigos, teses e dissertações. Então, aí tem um link que vocês podem acessar. Lívia vai disponibilizar no chat, e vocês podem contribuir com até 3 palavras, tá? Que demonstrem, que resumam como é essa sua relação, ou como foi essa sua relação com a escrita acadêmica, né? Positivamente, negativamente, enfim. Tem o QR Code também, se vocês, quem puder acessar pelo QR Code, também pode contribuir. Um minutinho, acho que tá bom, né? Acho que é suficiente, né? Todo mundo acessando. Isso. Se vocês puderem me dizer aí no chat como é que tá. Ó, tem alguém que já fez aqui. Eles estão colocando aqui no chat. Ó, mais um feito. Vou dar mais 15 segundos.
Pronto, acho que já deu, né? Lívia, você poderia, por gentileza, compartilhar o resultado? Aí você tem que parar de compartilhar a sua tela. Posso? Suzana. Eu vou abrir aqui um minutinho também. Estou carregando aqui Eu a preciso informação parar do meu aqui e e-mail. compartilhar. Isso, mas é rapidinho. Vamos ver como foram as experiências, né, Suzana? Isso. Essa tela que Lívia vai apresentar mostra o resultado dos termos que vocês inseriram, né, sobre a experiência de vocês com relação à escrita acadêmica. Um minutinho aqui que está chegando no e-mail. Chegou no e-mail, eu estou abrindo. Tá bom. Os resultados. Então, gente, esse compilado de termos aí, ele pode apresentar um cenário para a gente sobre como está a relação da academia com a escrita, né? Nesse processo de construção de conhecimento na universidade. Pronto, Através acho da que escrita. todo mundo vendo, não tá? Abriu agora. Abriu. Pronto. Se todo mundo já consegue visualizar, então vamos lá. O que mais se destaca aqui, né, no centro, observem que quanto mais elementos, maior a palavra fica, quanto mais vezes ela foi citada, ela tem mais destaque na nuvem. Então, excelente é a palavra que mais se destaca. Mas nós temos também a experiência enriquecedora, aprendizagem contínua, reaprender, falta de prática, temos aqui medo, diálogo, básica, difícil, solitária, dificuldades, autônoma, inspiradora, regrada, complexa, desafiadora, no curso de letras, oficial, é isso? Não, desculpa, difícil, tá bem pequenininha aqui a letra para mim. Conhecimento, exaustiva, positiva, apaixonante, recuperar, autônoma, acho que é isso, né? Falei todas. Então, vejam, que aqui nós temos um mix de elementos, né, e sentimentos com relação à escrita na academia. Positivamente, e é muito bom ver isso, que a maioria teve uma relação excelente com a escrita. Então, isso é sinal de que práticas estão sendo desenvolvidas que estão transformando a realidade da escrita na universidade. Mas nós temos também elementos como difícil, solitária, medo. Medo é uma palavra muito forte quando a gente se refere à escrita na academia, que é uma prática cotidiana, né, e essencial para o desenvolvimento nesse espaço de construção de conhecimento. Desafiadora, complexa, dúvidas. Eu acho que tem até a palavra raiva. Tem. Não é? Embaixo de mesmo, eu não visualizei. Tem raiva. Ai, meu Deus. Junto com medo, raiva também é bem forte. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar essa raiva. Então observem que são palavras que expressam sentimentos que estão ligados a essa relação que nós temos, que foi construída durante a nossa vida na universidade. E como a gente pode, né, em que perspectiva a gente pode trabalhar ou transformar essa realidade dentro do nosso contexto, dentro das nossas condições, tanto epistemológicas, materiais, inclusive, né, que a universidade nos oferece. Pronto, já pode voltar para lá.
não sou eu que volto, né? Você para de compartilhar e eu volto. Isso, exato. Já estou visualizando? Já, Suzana? Não. Pronto, Já. pronto. Já Então, está. o que a gente fez aqui foi uma anamnese, um diagnóstico, né, dessa relação, para a gente começar a trabalhar no tema, a problematizar. É importante, assim como a gente faz na sala de aula, antes de a gente trabalhar um conteúdo, uma temática com nossos alunos, fazer um diagnóstico, né, dos conhecimentos prévios deles a respeito desse tema. E aí, essas palavras que vocês me trouxeram vão poder ajudar a gente a refletir e a guiar essa apresentação de hoje. Então, como eu tinha falado, essa apresentação é introdutória, né? Está expressa no título, é uma introdução, e aí ela está dividida em duas partes. Hoje a gente vai trabalhar a primeira parte. Vamos focar na questão da vida acadêmica, né? Com o objetivo de compreender a escrita como processo indissociável das relações socioacadêmicas e epistêmicas, refletindo sobre as práticas docente e discentes. Como eu falei, essa temática ela vai envolver tanto docente quanto discente, porque docente está formando futuros docentes e ele é um autor, não é? Ele é um escritor. E os discentes, porque estão sendo formados, estão desenvolvendo habilidades e competências com relação à escrita acadêmica. Então, a gente tem que refletir nessas duas perspectivas. E aí a gente vai pensar na questão da pesquisa na academia, questão da atitude, do pensamento científico, as atividades acadêmicas complexas. Porque quando a gente fala em escrita, a gente está falando em uma atividade muito complexa. Complexo foi um termo que apareceu lá na nuvem, né? E é exatamente isso que a atividade, que a produção escrita representa. Então, às vezes, a gente minimiza, né, as questões, as dificuldades de alunos ou as nossas próprias dificuldades com a escrita, quando, na verdade, a gente tem que ter consciência que é um processo, né? É um processo complexo. A gente vai trabalhar também a questão das emoções, como essa escrita acadêmica interfere nas nossas emoções e como as emoções interferem na nossa escrita acadêmica. Mais uma vez, a gente não vai aprofundar questões psicológicas aqui, não é esse o objetivo, só relacionar. Então, refletir sobre aspectos emocionais no âmbito da escrita acadêmica. Aí a gente vai falar sobre motivação, sobre pressão, sobre medo e sobre bloqueio. Motivação, um processo interno, né? Lembrando que a gente não tem o poder de motivar ninguém. A motivação é um processo interno. Então, a gente pode sensibilizar, a gente pode provocar, e essa motivação para a escrita é importante para o desenvolvimento do processo. A gente vai falar sobre a questão da pressão, como a universidade, na pessoa dos programas, né? Na pessoa dos departamentos e na pessoa dos docentes também, pressionam os alunos a produzirem, a escreverem, mas não só a produzirem, a escreverem, mas produzirem bem, escreverem bem e muito também, né? Então, essa é uma pressão que os estudantes sofrem dos professores, que os professores sofrem dos departamentos, que os departamentos sofrem da CAPES, do CNPq, né? Representada pela plataforma Sucupira, e assim sucessivamente. E como isso gera medo, observem que medo também foi uma palavra que apareceu lá na nuvem, não é? Medo e que vai ser transformado em um possível bloqueio. Claro que aqui a gente não está generalizando, existem exceções, existem processos diferenciados para cada indivíduo, né? Mas aí a gente está fazendo um recorte geral das experiências. E a terceira parte é focar na decolonização da escrita acadêmica. Decolonização, que é um termo que tem sido usado, não é, há alguns anos, para representar um rompimento, né, uma transgressão, um combate à ideia, né, à ideologia romântica europeia
né, da produção acadêmica perfeita, do gênio da escrita acadêmica. E aí depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Aí a gente tem por objetivo problematizar tensionamentos que o contato com o pensamento decolonial pode provocar no contexto acadêmico. E aí a gente vai trazer questões globais, né? As influências que a globalização, que esse sistema econômico desenvolve na sociedade, no mundo inteiro, e como essa influência chega na academia. A gente pode tratar isso metaforicamente e pode tratar na realidade, no contexto real também, tá certo? E aí, o objetivo da decolonização da escrita acadêmica é combater a visão de que a escrita é um ativo capitalista, né? Fazendo essa relação da escrita como um ativo, como um capital mesmo, que tem um valor de troca. E aí a gente vai aprofundar, eu vou explicar por quê mais adiante. E o combate à romantização da escrita acadêmica, romantização que prega que hoje eu não estou inspirado para escrever, como se escrever necessitasse só de inspiração, como se fosse algo que caísse do céu e a gente assimilasse e produzisse. Na verdade, é um processo árduo, complexo, né? E aí a gente precisa combater isso, essa questão do gênio também. Ai, meu Deus, meu celular está indo aqui. Essa questão do gênio, da genialidade, como fulano escreve bem. Suzana. Acontece, mas é exceção, não é? Suzana, desculpa interromper. Se puder aumentar um pouquinho o zoom para facilitar a leitura, que tem umas pessoas com dificuldade, que a letrinha está pequenininha, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu preciso fechar, não é isso? Parar de compartilhar para poder dar o zoom, é isso? Acho que é aí embaixo, não? Deixa eu ver aqui no Ctrl+, se eu... Já melhorou. Corta um pouquinho aqui, né? Mas pode ser? Ali no título eu leio para vocês, pode ser? Uhum. Pode, professor. Pode sim. Pronto, deixa eu ajustar só aqui para mim. Aqui também está lento. Pronto. Então, sendo a escrita um dos mais importantes recursos, né, que nós temos na academia, que vai representar a nossa identidade, porque quando nós não estamos presentes, o nosso texto fala por nós, a gente precisa refletir sobre esse processo de construção identitária também na escrita acadêmica, não é? As marcas do autor. Muitas vezes a gente tem acesso a um texto e pela escrita, pelo vocabulário, pelas expressões, a gente já sabe de quem se trata. A gente tem elementos que nos indicam, né, de onde vem aquele texto, de onde vem aquela produção. E aí, encarar a produção escrita como um processo social, histórico e cultural. Ou seja, todo esse processo vai ser envolvido pela nossa experiência prévia, seja na nossa base familiar ou na escola, né? As construções que nós tivemos na escola com relação ao tema. Então, discutir sobre o percurso, né, acadêmico, o nosso percurso acadêmico, vai envolver sempre a escrita, né? E é um elemento emergente nas discussões acadêmicas, né? É uma inquietação tanto de professores quanto de docentes. E aí a gente pretende ampliar a discussão, né, para trazer para o centro do debate essa perspectiva crítica da escrita, né, da escrita acadêmica, em contraposição àquele ideal romântico, eurocêntrico, de que fulano já escreve muito bem, ele nem precisa se esforçar, ele nem se esforça, ele senta, escreve e é um gênio por causa disso. Bom, e aí a gente vai tratar sobre
antes de entrar realmente, não é, lá trazer os elementos teóricos, discutir, aprofundar um pouquinho mais essas questões que envolvem a universidade, a escrita na universidade, porque a gente precisa entender esse universo, né, que é essa micropolítica, esse microcosmo universitário, as hierarquias que existem, né, que estão ali implícitas, algumas vezes, e outras bem explícitas, não é? Falar sobre as atividades do pesquisador, né? E como a gente não foi preparado para a academia. Aquela sensação do, eu não sei, eu entrei aqui, mas ninguém nunca me disse como era que ia fazer, como é que faz isso, como é que eu desenvolvo esse gênero, né? E a gente vai entrar nas questões do letramento acadêmico, nas questões dos gêneros, né, discursivos, e como a gente precisa ser preparado para isso, e a gente não foi. E se a gente não foi, não significa que a gente nunca vai ser, porque também não existe isso. O fato de você, mas ele já aprendeu a escrever no ensino fundamental, no ensino médio, ele tem que saber escrever, não necessariamente, porque lá ele tinha acesso a outros gêneros do discurso, né, outros gêneros textuais. Lá ele tinha acesso a outras habilidades, a outros elementos, outras práticas, que são diferentes pela própria natureza da universidade. Os gêneros que circulam na universidade não são os mesmos que circulam no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a gente não pode achar que o aluno chega preparado para fazer aquilo que a gente quer. Porque o que acontece muito o professor passa o semestre oferecendo textos, e leitura, seminário e leitura, e, no final, uma produção textual, um artigo científico. Aí o aluno fica perdido, ele fica nervoso e não tira a razão dele, não, é assim mesmo, tá certo? Porque ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de orientação, considerando que isso é um processo, não é? Então, desde os primeiros anos de escola, não é? A gente escreve com diversos objetivos, e é assim que a gente se inscreve socialmente na vida, né, no mundo. É assim que a gente age no mundo, é através da escrita. Lembrando que aqui a gente está focando na escrita, mas a gente sabe dessa indissociabilidade da leitura e da escrita, tá? Que é uma questão mais didático-pedagógica aqui, para a gente entender o foco da apresentação. Então, a gente tem aquela noção, alguns professores, e lembrando, gente, que aqui eu estou me inserindo, né, nessa crítica também, nessa reflexão. Eu estou me inserindo porque eu provavelmente sou vítima e provavelmente eu também sou algoz em alguns momentos, não é? Porque a gente precisa parar, refletir, mas a gente também precisa colocar em prática aquilo que a gente discursa, aquilo que a gente fala, né? E aí, se o aluno não consegue produzir, o que é que ele vai achar? Eu não sei, escrita não é para mim, eu não domino, eu não consigo, e isso vai trazer repercussões emocionais e vai interferir fortemente na vida acadêmica, no sucesso acadêmico desse estudante. E aí é nosso papel intervir para transformar essa realidade de dificuldade e, inclusive, de sofrimento, né? Porque a universidade é uma instituição que tem provocado sofrimento, ela não foi criada para isso, mas as práticas que estão ocorrendo têm gerado pressão e sofrimento em alguns discentes, e docentes também, né, reforçando. Então, a gente tem uma tendência a universalizar a experiência individual. Eu não sei, eu não consigo, eu não fui preparado para isso. Isso lembra Maria Antonieta, quando ela diz, ela fechada no mundinho dela, né, do palácio, não compreendendo ou não tendo acesso, né, supostamente à realidade, se não tem pães que comam brioche, né? Então, a gente faz isso. Bom, se eu nunca fui ensinado a fazer, o certo é como eu faço, o certo é como eu sei. Aprendi na tora, como diz um trabalho de uma amiga minha, trabalho muito bom, de uma professora excelente, meu Deus, uma professora excelente, da UAST, inclusive, né, professora do curso de letras da UAST, a professora Noádia Silva. Na tese dela de doutorado, ela fala sobre essa questão do letramento acadêmico,
E ela traz um depoimento, ela faz uma análise que um aluno diz que, um informante, né, diz que ele teve que aprender na tora, usando essa expressão, ele teve que aprender na tora como se virar dentro da academia, porque ele não foi preparado, ele não teve o apoio necessário para ele poder ter sucesso, para ele poder desenvolver as habilidades, né, as competências acadêmico-científicas dele. Aí isso vai envolver também nossa concepção de linguagem, né? Como é que a gente vê a linguagem? Porque a forma como eu vejo a linguagem vai representar, vai direcionar a minha ação também sobre a situação pedagógica, as minhas escolhas didático-pedagógicas, teórico-metodológicas, né? E aí a gente fala aqui na perspectiva do dialogismo, né? De Bakhtin, de Freire. Freire vai permear muito essa apresentação. Ele vai estar circulando bastante, né, nesse raciocínio aqui. Então, aqui eu falei do contexto da Revolução Industrial, não vou aprofundar, mas aquela ideia de que, com a questão do aumento da alfabetização, né, foi se criando aquele ideário, né, de alfabetizou-se, sabe ler, sabe escrever. E o fato de você saber ler e escrever não garante que você tenha construído outros processos, outras competências que são necessárias para agir no mundo. Não basta saber ler e escrever. Você precisa saber como se inserir, como utilizar esse conhecimento para atuar criticamente na sociedade. Aí, a questão da alfabetização, da fluência e do domínio, né? E que tudo isso está permeado pelos aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais e históricos, né? Aí, com relação à colonização do saber, a gente vai falar mais adiante sobre a colonização do saber e a colonização do ser, porque a partir daí a gente traz o conceito de decolonização, né? Aí a gente vai tratar sobre questões de preconceito linguístico, o rebaixamento moral que o estudante sofre na sociedade, na academia, quando ele não consegue escrever bem, esse bem dentro dos parâmetros que o professor define, ou que a revista, né, científica define, ou que o departamento define, ou então o rebaixamento moral quando ele tem um nível de proficiência na língua que alguns julgam não ser adequados para o nível universitário, ou quando eles cometem, não é, um deslize com relação às estruturas da língua e assim por diante. E aqui eu trago uma citação de Bourdieu falando sobre essa questão de a gente presumir que algumas práticas são naturais, né, em detrimento de se ater ao ensino sistemático, que é isso que a gente precisa fazer, promover esse ensino sistemático, né, da escrita. Constitui uma ação que contribui para a perpetuação das desigualdades, ou seja, fulano é muito bom, ele escreve muito bem, é meu, vai ser meu monitor, vai ser meu orientando, vai ser meu orientador, né? Mas por que a outra pessoa não escreve tão bem quanto a primeira? Ela vai ser excluída, naturalmente. Então, são essas questões que a gente precisa compreender e discutir para transformar a nossa prática, tá? Mudou a página aí, não, né? Não. Ainda não. Está na citação do Bourdieu. Deixa eu ver se vai agora. Será que travou? Professora, eu acho que a senhora tem que clicar numas setinhas que tem aqui embaixo. Eu estou clicando. Embaixo do teclado você fala, né? Então, aqui, ó, na tela, tem duas setinhas bem pequenininhas. Uma voltando, uma para frente e uma para trás. Tô vendo. Aqui.
agora eu passei demais. Obrigada, é isso mesmo. Eu estava indo pelo teclado. E aí, gente, nessa relação universidade-escrita, como eu falei, a gente vem desde o ensino fundamental, sendo alfabetizado, preparado para a escrita de alguns gêneros, mas, na passagem de um para o outro, a gente não é preparado para o que vai vir. Logo, a gente precisa trabalhar gêneros específicos daquele nível, daquele contexto, não é? Como eu falei anteriormente, muitos professores acreditam que pelo fato de o aluno já ser alfabetizado, já ter passado pelo ensino médio, ele já sabe escrever, né? Naturalizam a escrita. E aí, a nossa vida acadêmica, a nossa vida escolar está permeada de escrita, a nossa vida social, na verdade, né? A vida como um todo. Então, desde a nossa entrada, a nossa permanência, a nossa saída da universidade, tudo gira em torno da escrita. Então, na entrada, por exemplo, a gente precisa fazer uma redação para o Enem. A gente precisa demonstrar competência linguístico-textual, né? Entre outras. Para a permanência, a gente também precisa demonstrar competência escrita, através da elaboração, entre outros, tá? Mas aqui são só alguns exemplos, da elaboração de resumos, de resenhas, de fichamentos, de artigos científicos, de relatórios, de pôster para apresentação em eventos científicos. E na saída, elaboração de TCC, de monografia, de artigo científico, de dissertação, de tese. E para receber um documento comprovando que eu tenho condições, competências e que eu posso assumir a minha profissão, eu ainda vou fazer o ENAD. E lá eu tenho que produzir texto escrito também. Então, vejam como a nossa vida acadêmica está permeada dessas relações com a escrita e como ela é elemento importante e essencial na nossa vida acadêmica. Aí eu trago para vocês agora a questão da formação cidadã. No momento que a gente reflete sobre a nossa prática, né, docente e discente, a gente tem elementos para, através da leitura e da escrita, formar cidadãos, né? Ou tornar-nos cidadãos também. Aí, onde estamos? Pronto, a produção crítica para uma formação cidadã. Aí aqui eu trago duas citações, eu vou ler, tá certo? Como eu falei para vocês, para a gente... trago uma citação e embaixo, nos comentários, eu destaquei alguns elementos em negrito para a gente refletir. Então, Marinho, 2010, diz o seguinte: as constantes queixas de professores universitários e dos próprios alunos de que os alunos têm dificuldade na leitura e na produção de textos acadêmicos nos alertam para a necessidade de transformar essas queixas em propostas de ensino e de pesquisa. Não adianta só a gente ouvir as queixas e dormir e na próxima aula pedir um trabalho escrito novamente, uma atividade escrita. A gente precisa transformar, refletir sobre isso, nessa problemática, e transformar a nossa prática para atuar nessa problemática, transformando essa realidade. Aí, a escrita no texto de formação de professores, a escrita no contexto de formação de professores adquire dupla função: formar docentes e inseri-los no campo da pesquisa científica, certo? E aí, nessa inserção, o docente não vai ter que se tornar um pesquisador, ele pode se tornar um pesquisador, não é o estudante. Mas, ainda assim, ele é um pesquisador, porque todo trabalho de produção exige pesquisa, todo trabalho intelectual exige pesquisa. Mas, para que possam se familiarizar com gêneros acadêmicos que fazem parte da comunidade linguística em que ingressaram, a universidade, cuja cultura é fortemente pautada na escrita. Então, para esse aluno se sentir pertencente àquela comunidade acadêmica,
é importante ele ter esse conhecimento, essa prática de escrita, dentro daqueles moldes, dentro do que se espera de uma produção acadêmica. E aí, essa questão das comunidades acadêmicas são muito importantes, porque dentro da própria universidade existem várias comunidades. Às vezes, dentro do próprio departamento existem outras comunidades. Por exemplo, dentro de um departamento, eu tenho um grupo de pesquisa. Né? Dentro desse grupo de pesquisa, eu tenho pessoas com visões diferentes, eu tenho construtos teóricos, metodológicos, visões diferentes também. A gente aprofunda isso um pouquinho mais tarde, tá? E aí a gente não pode pensar que a universidade é um elemento que vai compensar as lacunas da formação anterior, ou das formações anteriores. Não, não é isso. Ele não sabe escrever bem, vamos ajudar aqui para preencher esses buraquinhos que faltam a formação. Isso, não. No ensino superior, a escrita tem que ser compreendida como processo integrante daquela prática, daquele momento de aprendizado. Né? E aí, essa sensação, essa compreensão de apropriação dos gêneros acadêmicos devem se constituir no âmbito da universidade. Eu não tenho que exigir que o meu aluno, porque ele veio do ensino médio, ele saiba escrever um artigo, ou uma tese, ou uma dissertação. Mas, muitas vezes, isso é cobrado deles de forma muito forte na academia. E o que vai garantir o engajamento desses alunos, né, nessa perspectiva de produção, nas práticas culturais, históricas e sociais de produção, escrita na universidade, são as oportunidades que eles vão ter de lidar com essa problemática. E quem é que vai oferecer essas oportunidades? Os docentes, né, os coordenadores, o departamento, a gestão, né? Os próprios técnicos administrativos têm formas de também contribuir para essa prática, né? Para que os alunos tenham acesso aos diversos gêneros. Essa questão da institucionalização, na busca de solucionar problemas, a gente vai falar disso na segunda parte, mas pensando que, se um aluno tem uma bolsa de pesquisa, ele vai ter mais tempo para se dedicar à pesquisa, à produção escrita. Né? Então, é nesse âmbito que eu trago a questão institucional para ajudar na solução dos problemas de escrita, além da questão também de formação continuada, oferecer formação continuada aos professores, por exemplo. Bom, eu trago aqui Bakhtin, que ele fala dessas questões de poder, que a escrita acadêmica institucionalizada, né, é um ambiente marcado por relações de poder. Como eu tinha falado antes, as relações de poder da gestão para o coordenador, do coordenador para o professor, da revista científica para o pesquisador, do professor para o docente, do professor para o orientando, para o monitor, e assim sucessivamente. E não essa relação, ela não é só de cima para baixo, né? O top-down. Ela também, em alguns momentos, ela pode se inverter. Então, Bakhtin diz que toda manifestação verbal que se dá mediante a língua não ocorre em enunciados soltos sem propósitos. São textos realizados em práticas sociais, situadas e históricas. Então, os textos produzidos na academia envolvem um contexto, uma prática social, histórica, cultural, né, pertencente àquele âmbito. Então, o ato de escrever fundamenta-se em fatores passíveis de percepção e de consideração, influências subjetivas, históricas, culturais e de diálogos estabelecidos que o sujeito produtor do seu texto faça suas inferências com outros autores. Então, é importante que nós, enquanto docentes, formadores de outros docentes, a gente perceba as subjetividades que os alunos trazem na sua escrita. E, a partir dali, a gente trabalhar as questões científicas, tá certo? Eu vou apresentar mais adiante um exemplo de uma interação professor
orientando, e a gente vai ver como isso é marcado nessa relação. E aí, lembrando que esse ambiente acadêmico, ele requer especialização, aprofundamento, né, pesquisa e atualização. E isso requer recursos materiais, de tempo, né, de investimento em uma biblioteca, o acesso à biblioteca. Ontem a gente teve uma palestra lindíssima com ela, e está falando sobre essa questão. E aí, a gente vê a escrita como um processo sócio-histórico, né? Bianchetti diz que a escrita abre as portas para ser o caminho de contribuição com a solução de esclarecimentos individuais e coletivos, e como suporte para a inclusão histórico-social no mundo investigativo. Sim, porque a gente tem essa questão também da recepção desses textos, da publicação desses textos, né? E é através dessa escrita que o nosso conhecimento vai ser divulgado, vai ser disseminado. E eu vou ser mais breve aqui, né, por uma questão de tempo, reforçando essa questão dos seres, escritores, autores, estarem inseridos nesse contexto sócio-histórico. E essa concepção, né, de escrita e o contexto da educação superior, de produção acadêmico-científica, nela, os universitários devem acompanhar sua trajetória como estudantes que têm a seu favor dois processos que a favorecem, a leitura e a escrita. A universidade privilegia certas práticas de escrita que lhes são próprias. Óbvio, não é? Isso é natural. E aí a gente tem que oferecer para os alunos que práticas são essas, né? A gente precisa mostrar para eles, eles precisam entender por que eles fazem aquele texto, para que eles fazem aquele texto, para quem eles fazem aquele texto. É nosso dever político, socio-histórico, né? Orientar esses alunos do papel social que eles têm também na sociedade. Nessas investigações que eles fazem, como eles podem contribuir, e orientá-los sobre que tipo de comunicação eles vão utilizar dali por diante, como elas acontecem, né, e como são produzidas. Aí tem uma citação de Bakhtin, que diz assim: muitas pessoas que dominam magnificamente uma língua sentem a miúde total impotência em alguns campos da comunicação, precisamente porque não dominam na prática as formas de gênero de dadas esferas. Quanto melhor dominarmos os gêneros, tanto mais livremente os empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade, onde isso é possível e necessário. Refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação. Em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso. Então, se eu conheço o gênero, se eu sei para que ele serve, como ele é produzido, né, eu vou agir mais conscientemente na sociedade, né, de forma adequada. E, principalmente, nesse âmbito, eu vou me inserir nesse âmbito da academia, do discurso acadêmico universitário. Bom, aí aqui eu trago uma questão que vai falar mais sobre como os alunos normalmente veem a escrita. Muitos acreditam que é falar bonito. Se eu falo bonito, se eu uso termos técnicos, termos que ninguém conhece, eu estou bem. É isso que a universidade espera de mim, né? E aí, esses valores introjetados surgiram em algum lugar na história desse aluno, né, e desse professor também, desse docente, e a academia precisa estar alerta para isso. Aí eu trouxe uma tirinha que diz assim: eu detestava escrever redações, mas agora já gosto. Percebi que o objetivo de escrever é dilatar as ideias fracas, obscurecer os raciocínios e inibir a clareza. Com alguma prática, a escrita pode tornar-se num nevoeiro intimidante e impenetrável. Quer ler a minha ficha de leitura? Aí, entre aspas, né, o texto: a dinâmica dos imperativos interpessoais e monológicos em Dick Jane,
um estudo de gêneros mediúnicos transrelacionais. Academia, aí vou eu. Ou seja, aquela ideia de que escrever difícil é o que a academia espera de mim. Se eu sei falar difícil, né? Ou se eu sei enrolar também, estou pronto, lá vou eu. Aí eu trago aqui algumas questões, né? Um pensamento de Dee, e também a questão de Fairclough, na análise crítica do discurso, quando ele traz a tridimensionalidade desse discurso, as questões do texto, da prática discursiva e da prática social. Bom, e para estar inserida, né, nessa comunidade acadêmica, a gente precisa desenvolver também uma linguagem acadêmica, né, que eu dividi aqui em 4 elementos, apresentando a questão da estrutura, como você vai estruturar o teu texto, a tua escrita, as questões estilísticas, né, o léxico utilizado ou a formalidade, os princípios básicos da linguagem acadêmica, né, a clareza, a precisão, comunicabilidade e consistência, os alunos precisam ter consciência disso. E como eu falei, sobre as comunidades acadêmicas, né? Dentro da academia, dentro da comunidade acadêmica, existem várias outras comunidades, como os grupos de pesquisa, os docentes, discentes, os gestores, os técnicos administrativos e assim por diante. E aqui eu trago elementos que normalmente, né, evitam-se na produção acadêmica, como gírias, o senso comum, né, os chavões. Bom, e tudo isso para mostrar que a gente vive nesse eterno ciclo. A academia é exatamente isso. A vida acadêmica é exatamente isso, está em constante processo de leitura, de reflexão, de escrita, de pesquisa, investigação, né, desenvolvimento dessa atitude científica, desse pensamento científico, e a elaboração dessas atividades complexas para escrever e voltar, publicar e voltar a ler, pesquisar, investigar, e assim sucessivamente. Bom, aí isso vai despertar a questão da vaidade intelectual, que muitas vezes é isso que atrapalha essa relação entre professor, aluno, orientando, orientador, né? A questão do mito da genialidade, que deve ser abolido. É um gênio, escreve muito bem, ele já nasceu escrevendo muito bem. É raro. Os gênios são raros, não é? A questão do narcisismo acadêmico, eu não posso, se eu for trabalhar colaborativamente, se eu for produzir colaborativamente, isso implica necessariamente que eu não sei de algumas coisas, ou que eu preciso de ajuda. Mas eu sou uma professora, doutora, ou pós-doutora, não posso demonstrar isso. Precisa ser abolido também, né? E a perversidade dos pequenos poderes, que muitas vezes a gente pode encontrar isso, a gente ouve relatos, vira e mexe, a gente encontra reportagens trabalhando essa questão, abordando professores, né, assediadores morais, entre outras práticas. E o que é que acontece quando o estudante passa por esse processo? É muito natural que ele reproduza lá na frente essa prática, né? É a perpetuação desse modus operandi, né? Para quê? Para ele tentar sobreviver naquele sistema, porque é um sistema que circula na universidade, né? E esse sistema normalmente separa os fracos dos gênios. Eu coloquei entre aspas, tá, gente? Para a gente poder entender essa divisão. Os fracos são aqueles que conseguem passar, aqueles conseguem, né? E os gênios, muito bom, trabalho perfeito, que a gente sabe que todo trabalho é passível de aperfeiçoamento ainda, né? Eu estou dando uma corridinha aqui, tá, gente? E aí a gente precisa entender a escrita acadêmica como um espaço de conflito. É um conflito entre o autor e o papel e os textos que ele está lendo, não é? E esses conflitos são permeados por condições sociais e materiais de produção da escrita. Eu preciso compreender o background desse aluno, não é? Qual a experiência ele teve com a escrita? Que tipo de formação em termos de escrita ele desenvolveu na vida escolar dele? Né? Os determinantes sociais, questão de econômica,
né, questão cultural, isso também vai exercer um certo controle sobre essa escrita. Ela vai ser controlada por esses elementos. Logo, isso controla também a nossa linguagem, e essa linguagem que vai ser expressa na nossa escrita. Com relação às relações de poder, como eu falei, isso vai gerar hierarquia versus a subalternação, no sentido de que o muito bom vai receber sempre as melhores oportunidades, se destacar, né, por suas produções, receber mais ativos, né, econômicos, inclusive, enquanto o que não é considerado tão bom vai ser cada vez mais esquecido e vai, provavelmente, perder aquela motivação para o desenvolvimento da escrita. Estou chegando já na questão da decolonialidade, tá? Aí, a escrita acadêmica, ela gera esse ciclo aqui, que eu representei por duas pirâmides. Uma pirâmide em pé e outra invertida, tá? Porque isso pode gerar um ciclo de exclusão na academia e de sofrimento. Essa exclusão, ela pode ser imperceptível. E o discente, ele pode nem também, não me importo com isso, porque eu não tenho esse interesse, essa busca pela produção, pela divulgação, não é isso, não quero ser um pesquisador, enfim. Mas ela pode gerar sofrimentos. Então, quando eu entendo a escrita como um ativo capitalista, isso vai significar que existe uma distribuição desigual da escrita na academia. Em que sentido? No sentido de que nem todos vão ter a mesma possibilidade, porque não vão ter acesso às mesmas condições. Um aluno que participa de um PIBIC, de um PIBID, por exemplo, ele vai ter mais possibilidades, mais contato com essas questões e a chance de sucesso dele aumenta. E isso pode trazer, inclusive, capital financeiro, né? Seja através de uma bolsa, seja através da aprovação em um concurso bacana. Então, quando eu vejo a escrita como um ativo capitalista, está implícito aí que isso está gerando distribuição desigual desse ativo, né? Escrita. E isso vai gerar o inverso da pirâmide, né? Que é o fracasso ou a sensação de fracasso. Lembrando aqui que eu estou utilizando esses termos só para a gente compreender a perspectiva que eu estou abordando. O que não significa que é um fracasso realmente, mas é como o aluno se vê sentimentalmente atingido, né, ele se sente um fracasso. Aí vão surgir as síndromes, como a do impostor, né? Eu não sou bom, isso que eu estou fazendo não está bom, eu não deveria estar aqui, eu não pertenço a esse ambiente, né? E um possível sofrimento. Por isso que hoje a gente vê muitos casos de adoecimento psicológico na universidade. Então, existe uma certa glamorização do sofrimento na academia por algumas pessoas. Observem, se vocês nunca perceberam isso ou nunca ouviram falar. Se a pessoa não estiver sofrendo na academia, tem algo muito errado. Oi, e aí, como é que vai tua tese? Maravilhosa. Olha, eu estou conseguindo escrever tudo. Já fiz a coleta de dados, a análise. Já estou com resultados, elaborando os gráficos. O pessoal vai dizer, mesmo? Como assim? Não é? Porque tem que chegar, oi, como vai a tese? Andando, né? Já escrevesse quantas páginas? Só a capa. Enfim, ou seja, isso é glamourizado. Se a pessoa fala que está bem, que está indo tudo certo, tem alguma coisa errada. Então, e aí, esse sofrimento é como se ele recebesse um reconhecimento social. Isso é mesmo, não está conseguindo escrever nada. Mas olha, é assim mesmo. Mas você vai vencer, isso vai, no final vai dar certo. Né? Aí você diz, menina, mas esse aluno aí está dedicado, olha para ele, olha como ele sofre. Então, e ainda tem outras questões, que é, se esse sofrimento é leve, tá indo. Mas leve ou mediano, né? Você pertence àquele grupo, porque se você não sofre, você não faz parte dessa comunidade acadêmica. Mas se é um sofrimento profundo, que acontece também é um tabu. Porque você não pode dizer, estou
depressão profunda, pensando, inclusive, não é o caso, tá, gente? Eu não estou aqui estimulando, mas trazendo reflexão. Em suicídio. Aí é tabu, você não pode falar nisso na academia. Então, isso é muito interessante, essa dicotomia. O sofrimento glamourizado e o sofrimento tabu. E isso vem desde o século XVIII, como eu falei, com essa ideologia romântica da inspiração. O gênio e quem não se encaixa nesse perfil é o excluído. Né? Aí, vamos adiante. Essa questão também da revisão, né? De que escreveu de primeira, escreveu o texto de primeira. Isso é muito complicado, gente, porque a gente está mostrando para o aluno que não é um processo, que é uma luz divina que baixa sobre ele e acontece. Então, a gente precisa estimular a revisão, a reescrita, né? Entender e fazer esse aluno entender que é um processo. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, deixa eu ver aqui. Como é importante. Já viram, assim, dizer assim, na hora da apresentação, ou na hora de, enfim, você não pode ler. Você não pode ler, por que não pode? Quem foi que disse isso? Mas o que é isso? O ego, que faz a gente acreditar que se a gente lê, a gente é menor. A gente pode sofrer, inclusive, represália dos próprios colegas. Os próprios colegas alunos e os próprios colegas professores também. Mas, olha, isso aqui são as minhas anotações de quando eu estou trabalhando. A gente tem que entender que a escrita é trabalho, a vida acadêmica é trabalho. Não é à toa que a gente chama de vida acadêmica, minha gente. Quando a gente fala de trabalho, de profissão, ninguém diz a vida comercial, a vida industrial. Não fala, mas é a vida acadêmica. Por quê? Porque exige dedicação, exige investimento, exige todo o nosso investimento de tempo intelectual. Tanto que, muitas vezes, a gente tem a sensação de, eita, ficou faltando alguma coisa. Eu queria que meu dia tivesse 30 horas, para eu dar conta das coisas. Isso já é um sinal de que a gente precisa repensar essa nossa prática. Como eu falei para vocês, o exemplo de uma orientação, o texto está em inglês, mas eu encontrei uma tradução aqui, para a gente entender essa relação, né? E como ela pode ser sofrível, trazer sofrimento. Então, o orientador representado por O e o aluno representado por A. Aí o orientador diz assim, aqui no contexto, né, nas imagens, a gente vê uma reunião de orientação, o orientador sentado na sua cadeira imponente, o aluno do outro lado recebendo um feedback. Aí ele diz assim, fiz alguns ajustes no rascunho do artigo que você me enviou. Aí o aluno, você reescreveu tudo. Aí o orientador, sim, acho mais fácil reescrever do que mostrar a você todas as coisas que fez de errado. Chamo isso de aprendizado por demonstração. Entre aspas, né? Aí o aluno, o que você está demonstrando? O orientador, que você escreve mal. O aluno, o que está errado com a minha escrita? Aí o orientador diz assim, bom, para começar, você usa frases demais. Sua escolha de palavras é comumente incorreta. A sua pontuação é estranhamente posicionada. Na verdade, o problema começou quando você apertou a primeira tecla do teclado. Aí o aluno, mais alguma coisa? Suas figuras são feias. Aí o aluno, não leve pelo lado pessoal. Quando eu era um estudante de doutorado, meu orientador reescrevia todos os meus primeiros artigos. Prometo que quando você estiver escrevendo a versão final da sua tese, não encontrará uma só edição ou comentário meu. Aí o aluno diz assim, eu estarei escrevendo bem assim? Eu não consigo ver aqui o finalzinho. Ele diz, eu não ligarei mais. Eu não ligarei mais. Ou seja, não me importa mais, aí tu já vai ter defendido, já não é mais minha responsabilidade, eu não tenho mais nada a ver com isso. Então, parece que é algo simplesmente engraçado, mas isso é um reflexo da realidade que muitos estudantes encontram na academia. Não é?
Isso é uma representação dessa discussão que a gente está tendo aqui. Bom, aí aqui tem a questão da organização social da escrita, como ela se constitui, né? E que é um tema que não tem sido muito discutido ao longo, né, do tempo na academia, mas de alguns anos para cá ele tem sido problematizado exatamente por causa dessas questões que têm surgido, né? E aí, nas universidades, a escrita acadêmica é passada de uma geração a outra pela operação do Espírito Santo. Essa é uma fala de Latour. E essa configuração é um problema de ordem social. Por quê? Porque ela sedimenta esse imaginário coletivo sobre a escrita acadêmica. Né? E aí a gente precisa ter uma abordagem, e essa abordagem, socialmente falando, ela pode vir pela via do conhecimento, né? Quando a escrita é compreendida como a produção do conhecimento, pelo viés do trabalho, a produção do conhecimento é um trabalho, pelo viés artístico, né? Que a escrita é uma prática expressiva permeada pela criatividade, pelo viés educativo, educacional, os agentes são os alunos, estudantes, pesquisadores, do corpo, né? O viés do corpo, corpos que escrevem, que se movimentam para produzir o texto, e das emoções. A escrita acadêmica é uma prática ligada ao controle e à exibição das emoções na expressão. Então, essas são formas de a gente analisar essa problemática socialmente. E lá no memezinho tem assim, o gatinho, né, no microfone, super ereto, né, com a postura bem firme, confiante. Aí a primeira pergunta, quanto tempo em casa? Aí ele, 2 meses. Então, você deve ter escrito várias páginas da sua tese. Aí o pobre do gatinho, com os olhos cheios de lágrimas, aí já vai murchando, né? Desconstruindo aquela postura dele. Aí eu trago aqui um livro de Becker, né? Intitulado Truques da Escrita. Para começar e terminar teses, livros e artigos, ele traz essa discussão também da problemática social, né? E fala que os problemas de escrita não é um problema pessoal, individual, como a gente diz, eu não sei, I'm very burrinha, eu não consigo escrever, eu não consigo publicar um artigo. Não é um problema pessoal. Isso é um problema relacionado à organização social em que a gente está inserida, né? Então, é a mudança nessa organização que precisa acontecer para que essa realidade também se transforme. E aí eu trago diretamente aqui, Paulo Freire, através de uma citação, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, é um processo contínuo, né? E de ida e volta. Né? Ele tem 2 vias. Isso me faz lembrar os 4 pilares da educação da Unesco, né, de Delors, da década de 80, quando ele diz que esses 4 pilares são o aprender a aprender, aprender a fazer, porque eu não preciso só aprender a aprender, eu preciso aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, porque aí a gente vai trazer essa questão da colaboratividade, né, para esse processo de produção. E aprender a ser um indivíduo, um sujeito ativo na sociedade, por exemplo. Outra obra que traz uma discussão muito relevante é intitulada Produção Textual na Universidade, de Mota Roth e de Gabriela Rendes. E aí, baseada na retórica sociohistórica de Swales, elas vão trabalhar as questões dos gêneros específicos, os principais gêneros do ambiente acadêmico, do contexto acadêmico, né? As atividades sociais escritas, os papéis, né, dos envolvidos no processo e as relações entre eles. Aí ela fala, professora Suzana, só para lhe avisar que a gente já passou de 1 hora, tá? De 1 hora da sua apresentação. Vou encerrar, estou caminhando para o encerramento. Ah, tá certo. Aí elas falam também dessa questão da política da publicação no Brasil, né, que segue um modelo americano, um modelo norte-americano, e da necessidade de a gente rever esse modelo, mas que para a gente rever, a gente precisa estar inserido nele. Trouxe aqui Bourdieu,
E Cruz, que traz uma reflexão muito importante, né? Consolidação de um ideal romântico sobre o processo de escrita que valoriza o espontâneo, em detrimento do trabalho duro, difícil e artesanal, que é culturalmente associado a classes sociais mais baixas. Essa ideia do artesanal remete à presença do corpo no processo de construção, mas de modo distinto da arte. Ele quer dizer com isso que a gente evita, né, associar a produção escrita intelectual a essas questões braçais, a do trabalho, do fazer, do treinar, do repetir. Não, a gente quer ficar no âmbito, né, do imaterial, da coisa mais fluida, o refletir, o compreender, o criticar. Por isso que a gente precisa observar agora a escrita como um trabalho realmente, como uma atividade que exige um exercício, um treino. E, para isso, a gente pode trazer a construção coletiva como um elemento que vai auxiliar. Boaventura de Souza Santos, já nessa perspectiva decolonial, ele diz que a gente precisa urgentemente modificar a forma de fazer ciência, né? E logo isso vai impactar na academia. E uma forma diferente também de pensar e propor novas formas de escrever e se inscrever no texto acadêmico. Vou seguir. Aqui eu trago um quadro que mostra como esse sofrimento vai refletir na prática do aluno para com os colegas, para com ele mesmo e para com a universidade, gerando um possível bloqueio, né, da escrita. E aí eu trago a decolonialidade e a descolonialidade. Eu não vou aprofundar o conceito de descolonialidade agora, por essa questão de tempo, mas o descolonial se contrapõe ao colonialismo, a invasão portuguesa, né, a invasão europeia, às suas colônias, as colônias. E o decolonial se opõe à colonialidade. É que a decolonialidade acredita que a gente não consegue reverter o que aconteceu. Ele aconteceu e está posto. E ele ainda permanece, a gente ainda tem resquícios dessa colonialidade na nossa sociedade. Então, o decolonial é uma proposta que vai romper, né, que vai transgredir, combater essa colonialidade nas práticas do saber, as práticas do conhecimento, como a gente estuda, como a gente aprende, como a gente escreve. E também nas práticas do ser, né? A prática de inviabilizar as classes, né, menos favorecidas, os grupos excluídos, marginalizados. E aí a gente se baseia aqui em Walsh e em Quijano, principalmente. Como eu falei, a colonialidade do saber, né, o modo de produzir conhecimento é colonial, é eurocentrado. E a colonização do ser, a exclusão da experiência vivida e dos conhecimentos desses grupos marginalizados. Aí eu trago aqui o ensino, a pesquisa e extensão como uma possibilidade de decolonização, e Freire para dizer que não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Para finalizar, ele diz assim, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor. Então, por isso que a gente precisa atentar para a nossa prática, para o nosso desenvolvimento, né, de habilidades e competências, juntamente com esses alunos, para que a gente não se torne esse opressor, que possivelmente alguém tenha sido conosco, e que os alunos também não precisem parar por isso e nem se tornar isso. Bom, aqui eu vou deixar esse trechinho para nosso próximo encontro, tá? A segunda parte, quando a gente apresentar a segunda parte. Então, eu falo aqui sobre essa preocupação sobre a escrita no contexto universitário, não é? Lembrando que isso serve para qualquer universidade, qualquer departamento, qualquer curso, qualquer professor e qualquer aluno também.
uma esperança, né, uma possibilidade de transformação, que é essa nova geração mais questionadora que está, de alguns anos para cá, né, a partir de algumas políticas, principalmente, entrando na universidade. E esse perfil questionador tem buscado transformar essas realidades também. Então, eu trouxe aqui como exemplo cotistas, né, ou bolsistas, tanto do ProUni, né, quanto do FIES, as mulheres negras, mães, mães solteiras, né, desempregadas, não só mulheres, tá, gente? Eu estou trazendo aqui só alguns exemplos. Indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, e assim sucessivamente. Esse pensamento reflexivo, esses grupos que têm sido críticos a essas questões que estão postas na sociedade, a um governo opressor, eles têm transformado também essa realidade. Bom, eu vou encerrar aqui com o papel do professor, né, que é ser mediador desse processo, mediador com afeto, com humanização e transmitindo confiança aos alunos. Eu vou parar por aqui, mas desde já eu agradeço. Tem muita coisa para a gente discutir, né? Tem muito... Como é que eu digo? Vou interromper o compartilhamento. Tem muitas reflexões a serem feitas, e eu falo muito, né, gente? Me desculpem, enfim. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Olá, Suzana, então. Estou de volta, Lívia. Aqui nos bastidores a gente fez uns combinados aqui, né? Suzana, obrigada, então, Tem muita coisa aqui no chat, viu? Muitos elogios aqui ao tema, à temática, tá bom? Tem algumas reflexões também, obviamente, né? A gente sabe que o tema, ele está entre, né, as mudanças e as permanências, né? As nossas raízes, né? A gente que busca tantas raízes, né? Está entre essas mudanças, essas permanências, e a escrita traz à tona, obviamente, essa identidade, né, dos sujeitos, ela é muito importante, essas identidades precisam ser, obviamente, preservadas, né? E a escrita acadêmica, de certa forma, né, revela isso, a gente também precisa viver, né, essas tradições, eu não diria viver as tradições, mas assim, o sujeito precisa produzir e uma hora ele tem que dar conta dessa produção, né? Mas é como você disse assim, ela não precisa ser sofrida, né? Ela não tem que ser, não tem que ter sofrimento nessa escrita, né? Se bem que eu acho, assim, a gente fala isso, mas é complicado que essa escrita não seja sofrida. A escrita acadêmica é um pouco solitária, muitas vezes, né? Está ali, tem que entregar um texto, a gente lida com prazos, lida com correções, muitas vezes, né? Também necessárias, né? Também necessárias, assim, eu digo assim, correções de tempo, né? De tempo, digamos assim, de envolvimento teórico, né? Porque a gente tem ali uma teoria que a gente está ali submetida, eu estudo, mas assim, nesse escrever a quatro mãos, que eu diria, né, que está o segredo aí, eu acho, né, dessa parceria aí né, do orientador, com o orientando, né, para que essa escrita não seja tão sofrida quanto como ela muitas vezes se apresenta, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito interessante quando você traz assim, você diz assim, até parece que é inspiração, né? Assim, fulano é muito inspirado, ele escreve bem e flui, e o outro com o outro não acontece isso, né? Bom, aí a academia precisa lidar com isso. O que você acha? Isso é uma questão, né? Como é que você acha que a academia pode lidar com isso? Né? Que caminho, né? A academia pode tomar nesse momento, né, porque ela tem parâmetros teóricos, metodológicos, ela precisa levar, porque se a gente quer uma sociedade diferente, a gente precisa levar os alunos ao conhecimento, e o conhecimento se faz conhecendo, estudando, pesquisando, né, por isso a importância da pesquisa, né, a gente
prima tanto para a pesquisa, então qual seria aí a saída da universidade para essa questão, né? Para lidar com esse texto, com o tempo acadêmico, com as questões teóricas e com uma produção intelectual que vai levar o aluno, né, a esse outro parâmetro, esse outro patamar, digamos assim, né, de formação. A gente, lembrando, viu, Aliette e os presentes, que esse é um momento introdutório, lembra que eu falei? É um momento introdutório para a gente começar a repensar essas práticas, né? Construir conhecimentos e desconstruir também algumas práticas, o que é muito difícil. A mudança também traz sofrimento para a gente, né? E na segunda parte eu vou trazer exatamente o como fazer, o como, na verdade, uma proposta de como fazer, claro, né? Aí eu trago a metodologia da pesquisa, por exemplo, né, como um elemento que pode auxiliar. A forma como ela é tratada, desenvolvida, ela pode direcionar para esse mesmo caminho de pressão, esse mesmo caminho de quase desorientação, não é? Porque acontece, todo mundo passa pela metodologia da pesquisa, mas na hora de elaborar, na hora de construir, tem dúvida, não consegue, é difícil, é sofrido. Então, a gente precisa pensar em desenvolvimento de prática, primeiro sensibilização docente, porque o docente é o primeiro contato, o contato mais próximo com esse aluno, não é? Sensibilização docente para essa dificuldade, porque muitas vezes a gente está numa cobrança, numa demanda tão grande, que a gente não se dá conta de que aquele aluno está precisando de um acompanhamento mais próximo, de que ele tem uma dificuldade, que ele não conseguiu desenvolver aquele texto dentro do que a gente esperava. Não é porque ele não sabe, é porque ele só precisa de uma orientação mais próxima, ele precisa de um acompanhamento mais direto, né? Então, práticas de acompanhamento, com monitores, com eventos, né? Minicursos, oficinas de construção, de incentivo à participação em eventos acadêmicos, em eventos científicos, o incentivo à produção. A EAD, por exemplo, no próximo, eu vou falar também um pouco no contexto da EAD especificamente. Não deu tempo, claro. Mas, assim, como é importante, exatamente porque a gente trabalha à distância, e como é que vai se dar nesse outro contexto, né? E aí, a questão de propor oficinas, de propor publicação com esses alunos. E aí eu vou trazer a EAD rapidinho, porque eu conheço experiências brilhantes, como é a sua, Aliette, como é a de Ivanda, como é a de outros professores, com os alunos na iniciação científica, com os alunos no PIBID, com os alunos no estágio, né, na produção dos relatórios, na participação de eventos científicos, na promoção de eventos dentro da própria universidade, do próprio departamento, para publicar esses textos, esses escritos, não é? A questão do investimento também, investimento em bolsas, captação de bolsas, para que esses alunos tenham mais tempo para se dedicar, não é? Porque tempo é um ativo também, ele precisa ser considerado nesse processo. Essas são algumas, não é? E para os docentes também, a diminuição das demandas, isso seria um sonho. Mas entendam, porque com menos demandas, ele também vai se dedicar mais a esses alunos, a essa produção com os alunos, convidar os alunos para publicar com eles. Tem textos belíssimos da professora Ivanda, por exemplo, publicados com os orientandos dela, né? A professora Aliette também. Então, são exemplos dentro da própria universidade que a gente tem que observar e seguir, né? Estimular. E muitas vezes esses exemplos não são conhecidos, nem pelos próprios alunos, nem pelos próprios colegas, nem pela própria universidade. Então, divulgar o que já está sendo feito e como está sendo feito, exemplos de sucesso, para virar um case, os cases de sucesso, para virar um branding, né? Enfim. Ivanda levantou a mão. Eu queria parabenizar, né, a professora Suzana pela excelente palestra. Quantas reflexões. O chat está cheio. Eu queria divulgar, se possível, né, porque não deu tempo realmente, vocês podem divulgar o meu e-mail e aí a pessoa transmite a pergunta, o comentário e a gente discute. Suzana, você tocou em vários pontos importantíssimos. E aí eu ressalto, dentre os pontos que você tocou, essa questão da forte pressão
não é? Em relação a esse processo de escrita. E essa pressão em todos os níveis, né? Tanto nós docentes quanto os discentes. E a gente vai também atropelando os discentes, né? Isso na graduação, na pós-graduação, escrever dentro daquele formato, daquela estrutura fechada, naquele espaço de tempo específico, limitado, com tantas linhas, com tantas páginas, é muita pressão. E o que na pós-graduação, isso é ainda mais grave. Ainda mais grave. A gente vai abordar isso em um outro encontro. A pressão, as cobranças, né? Tem programa que exige publicação, né? Então, isso daí é forte, a gente termina reproduzindo esses modelos. Como você tocou em Bourdieu, eu lembrei da violência simbólica. Nós, educadores, também construímos essa violência simbólica. A instituição, a gente vai reproduzindo e a gente vai tentando padronizar esse processo, né? Exatamente. E um outro ponto importante na tua fala, que eu salientei aqui, até nas discussões aqui do chat, é a questão do empoderamento. A escrita envolve um processo de empoderamento importante, né? E a gente vai reproduzindo. E aí, a gente está falando aqui nesse contexto da escrita acadêmica, mas na escola não é diferente não, minha gente. Os jovens estão adoecendo, porque o que está acontecendo? As escolas agora, com esse formato fechado da redação para o Enem, está exigindo que os meninos sigam aquele roteiro para o menino tirar 1000 na redação. É muita cobrança. Então, isso daí está provocando também adoecimento lá no contexto da educação básica, por conta dessa questão de uma escrita que é artificial, que é isolada, que não é compartilhada, que não é discutida. As etapas de revisão que você comentou, que muitas vezes não são colocadas de uma forma crítica, né? Então, achei tua fala muito importante. Com certeza, a gente vai ter, no futuro, continuidades, né, desse processo. Você bem colocou, a gente precisa ter uma continuidade em termos de oficinas, de oportunizar práticas de letramento acadêmico para esses estudantes em todos os níveis, aqui na academia e lá também, na educação básica. Isso. A escrita acadêmica, ela é um fator, um elemento de trânsito social. Trânsito social dentro da academia e fora também. Suzana, muito obrigada, então. Obrigada aos participantes aqui, né? Acho que a discussão continua, né? Muito obrigada mesmo. E a gente vai disponibilizar, acho que depois, né, Ivanda, no YouTube. Acho que a gente consegue, né? Sim. No Multilab. A gente só vai pedir um pouquinho de paciência, minha gente, porque o processo é grande, né? Eu vi algumas pessoas aí pedindo os certificados, a gente está num processo ainda, a equipe é pequena, né, Lívia? A gente está com muita carga de trabalho, então a gente vai ter, né, que atualizar algumas questões, alimentar lá o canal, a gente vai continuar as atividades em abril, já temos algumas atividades lançadas, e depois a gente vai dar uma paradinha para a gente consolidar os relatórios, né? Que agora no mês a gente tem que consolidar e trabalhar a escrita acadêmica. Tá bom, gente, então. Nós de letras, das licenciaturas, ainda somos privilegiados, porque nós tivemos uma formação, né? E aqueles alunos de outros cursos que o professor não teve uma formação pedagógica, não é? Pronto, eu prometo que eu parei. Que é isso? Está bom, gente. Perguntar, professora Suzana, eu tenho aqui o seu e-mail. Pode disponibilizar. Suzana.paulino@ufrpe.br. Pronto, eu vou botar aqui no chat também, mas, se Deus quiser, vamos ter realmente mais oportunidade, porque foram muito... Até teve um comentário, só para eu lhe mostrar como foi interessante. Teve um comentário aqui de Maria Paloma, eu acho. Ela disse que a autoestima dela melhorou em 80% no quesito produção com a sua palestra, porque realmente foi, assim, até um alívio para todos nós que somos estudantes e estamos pensando aí nas produções. Então, eu acho que vou começar um processo de despedida, né, de encerramento. Vou mais uma vez agradecer a todo mundo, a presença de todo mundo. Muito obrigada, professora Suzana, professora Liette, danadinha aí. Eu que agradeço. Foi muito rica e a gente conta realmente com a sua participação novamente em breve para
discutir ainda mais. E realmente uma oficina seria muito interessante para Lívia. a gente produzir junto. Lívia, é só lembrar amanhã, né, 3 horas, o professor Gustavo estará conosco, né, discutindo sobre formação inicial, os estágios, os alunos de estágio. Ponto obrigatório amanhã, né? Eu vou até compartilhar aqui também o link já do vídeo de amanhã, que eu já... Isso, ótimo. Amanhã, 15 horas, tá bom? O professor Gustavo está fazendo para a gente um tema bastante interessante também, né? Não percam, tá bom? Obrigada, Suzana. Obrigada, Ivanda. Ivanda vai dar uma palavrinha final. Obrigada a todos. Então, querida, boa noite. Pronto. Boa noite a todas. Boa Esperem aí noite. o link, que eu já vou compartilhar. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.